Com a morte do bebê, o Ministério Público Estadual deve denunciar o pai pelo homicídio consumado. A reportagem é de William Tavares. Nós conversamos com o promotor Maurício Vanderlei sobre a situação de José Fábio Lima, suspeito de assassinar o próprio filho em Arapiraca. A criança tinha apenas 1 ano de idade. Ele vai responder por homicídio consumado, né? O processo foi encaminhado à Quinta Vara e o promotor que tem atribuições perante a Quinta Vara é quem vai fazer o juízo de valor, né? Eu acredito que vai ser oferecida a denúncia, vai seguir o processo lá dentro do contraditório da ampla defesa, o processo será instruído e julgado, né? Ele sendo pronunciado, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Doutor Maurício, há indícios de que ele já agredia essa criança antes? O meu contato com esse caso foi só na audiência de custódia, né? Que ele foi apresentado, as perguntas de praxe, se ele foi bem tratado, sofreu alguma violência lá, os direitos constitucionais dele se foram garantidos, ele respondeu que sim, que não sofreu nenhuma violência, e aí a gente aquele caso ali, o que chegou para mim naquele momento, era um relato de violência contra uma criança, que espancou, tentou sufocar, apertou o pescoço, e eu entendi naquele momento que aquilo ali era uma conduta de quem queria matar, não era de provocar uma lesão, né? E assim, fiz a manifestação naquela oportunidade de homologação do flagrante, que fosse convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, e após eu fazer minhas ponderações, que entendia que se tratava de um crime contra a vida, na sua forma tentada, né? Que fosse encaminhado para uma vara criminal. E assim o juiz decidiu, né? Enquanto promotor, doutor Maurício, o senhor já tinha se deparado com uma situação parecida com essa? Não, assim, de o pai matar o próprio filho, espancar uma criança, né, de 1 ano, nunca. Primeira vez que eu tomei conhecimento, né? O José Fábio, se for condenado, pode pegar quantos anos de prisão, doutor? O homicídio qualificado, ele vai de 12 a 30 anos. José Fábio segue preso e pode responder por crime duplamente qualificado. Do Poço, William Tavares. Pois é, até quem trabalha no dia a dia, né, com crimes, enfim, fica impressionado desse caso, né, com esse caso, né? E de acordo com o exame de necropsia feito pelo IML, foi confirmado que a morte da criança foi por espancamento com requintes de crueldade. Já veio para cá para conversar com o repórter Neto Mota, que tem detalhes exatamente desse laudo, para mostrar para a gente, para falar um pouquinho, relatar para vocês de casa, o que é que tem mais detalhes nesse laudo, que confirma justamente de que houve a intenção da morte, e infelizmente foi o que aconteceu, Neto. Edson Moura, segundo o Instituto Médico Legal, o menino Felipe, de apenas 1 ano, teve traumatismo crânioencefálico, lesões no intestino e sinais de esganadura. Ainda em nota, o IML informou que o laudo cadavérico será enviado para a delegacia responsável pelas investigações e que instaurou o inquérito policial. O delegado Fernando Lustosa, que é o responsável por esse caso, informou que espera a cópia desse laudo para indiciar, na verdade, José Fábio, que é o pai da criança, por homicídio duplamente qualificado. Por volta das 2h30 da tarde, o corpo do menino Felipe foi liberado pelo IML e a funerária fez o recolhimento. Que tristeza, né, Edson Moura? Eu volto com você. Tristeza grande, Neto. Eu tenho um pequenininho de 4 anos e a gente imagina como é que uma pessoa pode fazer mal, né, para uma criança, para um pequeno ser que, como já tinha dito, inclusive o delegado na quarta-feira, que não poderia ter nenhum tipo de reação. O máximo que ele poderia fazer era chorar, que deve ter feito. Infelizmente, quando os vizinhos o viram, enfim, chamaram a polícia chegou até o local, né? Mas infelizmente é uma tragédia sem tamanho. E por mais que ele pegue 30 anos, como falou o promotor, a vida do pequeno José Felipe, né, produção? Tá aqui do lado. José Felipe, olha só, as imagens aqui, inclusive liberadas pela família do pequeno aí enquanto nasceu, depois crescendo, enfim. A vida dele não vai voltar. Né? O pai pode cumprir os 30 anos ou 1/3 da pena, dependendo de como ele vai ser condenado, né, Neto? Mas o fato que lamenta muito, profundamente. Quem é pai
quem é pai de verdade, né? Esse daí que é pai no papel, mas na verdade não é pai, né, Neto? A gente também ficou sabendo que rolou uma mobilização emocional da equipe médica que atendeu o menino Felipe, tanto em Arapiraca, já que os primeiros atendimentos aconteceram no Hospital de Arapiraca, quanto os profissionais que atenderam aqui no HGE, na UTI do HGE. Porque, como você próprio falou, é uma crueldade imensa com um menino de apenas 1 ano de idade. Edson Moura.